E aí, já parou para pensar que bem no meio da bandeira do Brasil tem uma ideia de um filósofo lá do século XIX? Pois é, hoje a gente vai desvendar o que é o positivismo e como essa filosofia, com seus lados bons e ruins, ajudou a construir não só a sociologia, mas também um pedaço da nossa história. Bom, o nosso ponto de partida é essa pergunta aí. Quase todo mundo conhece a frase ordem e progresso, né? Mas o que pouca gente sabe é que por trás dela existe uma filosofia bem poderosa, que tinha um objetivo ousado: transformar o estudo da sociedade em uma ciência exata. Então, vamos fundo nessa história. Antes de mais nada, a gente precisa esclarecer um ponto muito importante. Quando a gente fala em positivismo, a palavra positivo não tem nada a ver com ser otimista ou com pensamento positivo, sabe? O sentido aqui é outro, bem mais técnico. Para quem criou essa corrente de pensamento, positivo era tudo aquilo que é concreto, que pode ser provado. Pensa assim, é o que é real, o que a gente pode observar, medir, verificar. É o contrário de uma ideia que só existe na nossa cabeça, no campo da imaginação. A base de tudo era uma só, a ciência. E essa aqui é a alma do positivismo. A grande sacada era que, para a gente entender o mundo, era preciso deixar de lado as explicações baseadas em magia, em religião, em mitos, e focar no único caminho que levaria ao conhecimento de verdade: o método científico. Ou seja, tudo baseado em fatos, em observação e em experiências. E o grande arquiteto por trás de tudo isso foi um filósofo francês chamado Auguste Comte. Ele tinha uma teoria bem interessante. Ele acreditava que não só o nosso conhecimento pessoal, mas a humanidade inteira evoluir seguindo um padrão, quase como uma lei universal do jeito de pensar. E essa lei é a famosa lei dos 3 estágios. Funciona assim. Primeiro, lá atrás, a humanidade estava no estágio teológico, explicando tudo como se fosse vontade dos deuses. Depois veio um estágio de transição, um metafísico, onde as explicações ficaram mais abstratas, falando sobre a natureza ou a essência das coisas. E por fim, o auge da evolução do pensamento seria o estágio positivo, onde tudo passa a ser explicado pela ciência com base em leis da natureza. E olha só a grande revelação. Esse era o lema completo de Auguste Comte. A frase que está na nossa bandeira, Ordem e Progresso, é basicamente um resumo, uma versão mais direta dessa máxima positivista. A lógica era que a ordem social, uma sociedade organizada, era a base, a condição essencial para a gente conseguir alcançar o progresso, tanto científico quanto moral. Só que essa ideia de evolução social acabou sendo levada por um lado bem complicado. Outro pensador importante da época, o Herbert Spencer, pegou esse conceito e aplicou na sociedade de um jeito que acabou tendo consequências bem sombrias. Spencer enxergava a sociedade como se fosse um grande corpo vivo, um organismo. As pessoas seriam as células. As instituições, tipo a família, o governo, a escola, seriam os órgãos. E tudo isso junto formava o tal do corpo social. Cada parte com a sua função, trabalhando para manter o todo funcionando. Parece até fazer sentido, né? O problema foi a conclusão que ele tirou disso. E aqui vai uma curiosidade. Foi o Spencer e não o Darwin que criou essa frase famosa. Ele simplesmente aplicou a ideia da seleção natural direto nas relações sociais, defendendo que a competição entre as pessoas era algo natural e até bom, porque serviria para eliminar os mais fracos e fortalecer a sociedade. Isso acabou virando o que a gente conhece como darwinismo social, uma distorção muito perigosa da ciência que foi usada como uma desculpa supostamente científica para justificar que algumas culturas eram superiores a outras. Essa ideia terrível serviu de base para defender a dominação de povos na África e na Ásia e para dizer que a desigualdade social era algo natural. Mas calma, nem todo positivista foi por esse caminho. Émile Durkheim, que é considerado um dos pais da sociologia, usou as ideias do positivismo para dar um passo muito importante. Ele queria fazer da sociologia uma ciência de verdade, com um método próprio e um objeto de estudo bem definido. E esse objeto de estudo que ele definiu foi o fato social. O que é isso? Pense em todas as regras, costumes, leis, na moral de uma sociedade. São coisas que não nascem com a gente. Elas já existem no mundo e são impostas para nós, moldando o nosso jeito de agir, muitas vezes sem que a gente nem perceba. Segundo Durkheim, para algo ser um fato social, precisa ter 3 características. A primeira é ser coercitivo, ou seja, exerce uma pressão na gente para agir de certa forma. Pode ser uma lei ou até um olhar de reprovação. A segunda é a exterioridade, quer dizer que já existia antes de a gente nascer, como a língua que falamos. E, por fim, a generalidade, que significa que se aplica à maioria das pessoas daquele grupo social.
Mas é claro que, apesar de toda a sua influência, o positivismo não escapou de críticas bem pesadas. Essa ideia de querer tratar a sociedade humana com a mesma exatidão da matemática ou da biologia acabou mostrando que tinha limites bem sérios. Os principais problemas apontados são estes. Primeiro, um cientificismo exagerado. Essa crença de que a ciência pode explicar absolutamente tudo, ignorando sentimentos, arte e a liberdade de escolha. Segundo, um certo determinismo, que enxerga as pessoas quase como robôs, sem livre-arbítrio. E por último, um forte eurocentrismo, que colocava a sociedade europeia no topo da evolução, como modelo a ser seguido pelo resto do mundo. E com isso a gente volta lá para o começo. Agora, sabendo que ordem e progresso vêm de uma filosofia que sonhava com uma sociedade totalmente científica, mas que também abriu portas para justificar desigualdades, fica a pergunta: o que esse lema significa para o Brasil hoje? Fica aí a reflexão. Até a próxima!